pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo. Eu deixo o seu like aí, tá bom? Pra você não esquecer no final, se por acaso você ainda não é inscrito. Tem muita gente que já assiste os vídeos aqui, mas não é inscrito no canal. Então, só você clicar nesse botão que tá escrito aqui, inscrever-se, tá bom? Aqui embaixo, pra automaticamente você ser inscrito aqui no canal e não perder nenhum tipo de vídeo que sai aqui. Nas terças nós temos devocionais e nas sextas nós temos outros tipos de vídeo, tá? Vlog, conversa sobre outros temas, enfim, tá bom? Então se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo. E compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Então bora pro nosso vídeo de hoje. Quero falar com vocês sobre esse tema que tá aí no título mesmo, sobre promessas. Coisas que ainda vão acontecer. Esses dias eu tava pensando sobre isso, né? Sobre essa questão de que às vezes a gente tá esperando alguma coisa, determinada coisa que você tanto tá esperando na sua vida. Pode ser até um episódio muito simples, assim, que acontece no seu dia a dia, mas que você tá aguardando para que aquilo aconteça, tá aguardando aquele dia chegar, enfim. Meu marido comentou esses dias sobre uma determinada situação que ia acontecer, né? E aí a gente programou essa situação ano passado, não lembro a data exatamente, no final do ano passado. E aí ele falou, nossa, parece, tipo, chegou tão rápido o dia, sabe? E a gente faz alguma coisa e às vezes parece que vai demorar muito, mas não, aquilo acaba acontecendo, aquele dia acaba chegando, né? Aquele dia que a gente planejou, que a gente marcou alguma coisa. E é interessante a gente parar pra entender, a gente parar pra analisar quantas coisas a gente já viveu ou a gente tá vivendo que um dia a gente planejou, ou que um dia alguém nos prometeu algo e chegou esse dia de se concretizar esse algo. Percebe também, o que eu percebi pelo menos, pela minha percepção, é que por mais que aquilo pareça que vai demorar, um dia aquilo acontece. Um dia aquela data, ela chega. E aí esses dias também, né, os meus pais vieram aqui e aí eu falei, nossa, tal dia meus pais vão vir aqui. E aí passou um tempo e aí chegou o dia, assim, acontece tudo muito rápido, né? A gente planeja uma coisa, como eu falei, a gente, né, fala, tal dia isso vai acontecer, né, se Deus quiser. E aquilo chega e você fala assim, nossa, passou tão rápido, né? Eu planejei isso, eu sabia que isso ia acontecer e chegou o dia. O que eu quero trazer pra você, pra mim, pra que a gente reflita sobre isso, né, com certeza, é sobre as promessas de Deus sobre a nossa vida. As promessas de Deus que estão na Bíblia, né? Que Deus já falou, que Deus já prometeu. E claro que em um vídeo só eu não conseguiria falar de todas as promessas que estão ali na Bíblia, porque são muitas. Eu escolhi algumas aqui para poder falar com vocês, para também trazer alguma esperança para o seu coração, de que existem coisas, né? Agora não falando somente ali que estão na Bíblia, mas existem coisas que a gente, sabe, a gente sonha, a gente planeja, a gente pensa assim, eu queria tanto viver isso. E um dia essa data chega, sabe? Um dia essa situação ela acontece na nossa vida. Eu lembro de quando eu ainda era solteira também, que eu pensava, nossa, poxa, né? Eu quero tanto casar um dia e tudo mais. E aí acaba que, né, depois de a gente começou a namorar, assim, a gente planeja as coisas e um dia essa data chegou. Um dia ela se concretizou. Tem tantas coisas, claro, né? Se Deus assim permite que a gente planeje, que a gente sonha, que é algo bom, assim, que um dia essa data chega pra nossa vida. Então, quero que você tenha esperança, talvez, nesse sonho aí que você tenha, né? Claro, se for da vontade de Deus, se for algo que vai ser o melhor pra sua vida, bom pra você, isso vai se concretizar, isso vai acontecer, por mais que você ache que tá demorando, porque tem muitas coisas, muitas situações em si, até muitas promessas na Bíblia que a gente acha assim, será que Deus se esqueceu? Será que isso não vai se concretizar? Porque tá demorando muito, na nossa percepção, né, claro. Eu quis trazer pra você esperança, mas eu também quero te trazer esperanças de coisas que Deus já disse na sua palavra. E que se Deus disse, isso vai acontecer. Tem muitas promessas, mas eu selecionei algumas aqui para poder trazer para vocês, tá? Mas se você lembrar de alguma que eu não falei aqui, pode deixar aqui nos comentários, que outras pessoas podem ler, eu também vou ler, tá bom? Mas a primeira delas, assim, que eu me lembrei, tá? Você pensa nessa palavra promessa e você já lembra de cara. Então eu lembrei de algumas. E a primeira, ela tá lá em Apocalipse 21:4, que vai falar assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima,
talvez você conheça muito bem, e depois vai falar, não haverá mais morte, choro, aflição, enfim. E depois continua, depois vocês podem ler lá. A gente se esquece, sabe, em muitos casos, das promessas, como eu falei, até em coisas assim, do nosso dia a dia, às vezes a gente esquece. E a gente mesmo, no caso, também planeja algumas coisas e a gente acha que aquilo nunca vai acontecer. Mas um dia isso chega, um dia isso acontece, como eu dei exemplo aqui de coisas assim, muito normais da vida, do cotidiano mesmo, e que passa aquilo e chega e a gente pensa assim, nossa, eu planejei aquilo em tal ano e chegou essa data. Isso é uma promessa, né? Que um dia ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Imagina, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Isso é uma coisa que quando a gente olha para o mundo hoje, né, para as notícias, enfim, a gente fala, meu Deus, sabe, será que isso um dia vai se concretizar? Porque você olha e vê, assim, o quão difícil andar as coisas. Tem outra promessa que tá lá em Mateus 28, o versículo 20, e que diz assim, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A gente também se sente sozinho, se sente desamparado por algum motivo, e às vezes a gente se esquece dessas promessas, e essa é uma das promessas que ele fala, que eu estarei com vocês todos os dias, sempre com vocês, né? Realmente todo dia, todo momento, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E isso é uma coisa que também a gente se esquece, que a gente precisa, assim, sempre estar voltando, sempre estar se recordando de promessas que a gente escuta, às vezes desde quando é criança, mas ao longo do tempo parece que demora tanto, ou parece que a gente não vê, não percebe, né, algumas coisas assim, e a gente acaba se esquecendo também. Tem uma promessa que eu me recordei, assim, que fala justamente de algo que a gente também se esquece. Porque o tempo, eu tenho 27 anos, então tem 20 e poucos anos, assim. Eu escuto isso, que eu escuto alguém falando sobre isso, você, né, pode ser uma pessoa muito nova, uma pessoa bem mais velha. Se você perguntar, você vai ouvir a pessoa falar, eu já ouvi alguém falando sobre isso, que é sobre a volta de Jesus. Então é uma coisa que a gente sempre ouviu, a gente sempre escuta, a gente olha para o mundo e a gente vê coisas assim que a Bíblia também já falou que ia acontecer, e a gente percebe que esse tempo ele tá chegando mais perto, né? Como se realmente, eu falei, você planeja uma coisa, você sabe de uma coisa e parece que isso está demorando, mas uma hora isso chega. Então a volta de Jesus, ela também é uma promessa. A gente às vezes acha que tá muito longe, que tá muito distante, mas às vezes não, né? Às vezes tá muito perto ou às vezes pode estar muito longe, a nossa mentalidade, enfim, a gente não sabe, né? Mas é uma promessa e é algo que também a gente se esquece, sempre ouviu, a gente, né, todo mundo fala, é algo que as pessoas até repetem muito, mas que não pra prestar atenção de que, cara, isso um dia vai acontecer, sabe? Um dia não vai ser só algo que a gente ouviu falar, algo que a gente acredita, algo que a gente sabe, mas é algo que vai acontecer. Em João capítulo 14, no versículo 1 ao 3, vai dizer algo, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. O 2 vai dizer, na casa de meu pai há muitas moradas. E aí o versículo 2 ele continua. Quero dizer agora sobre o versículo 3, que aí entra... fica mais claro nessa questão da promessa que ele diz, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe que Jesus ele foi, que ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, mas que ele vai voltar. Que aqui tá dizendo, eu vou e vou preparar lugar para vocês, mas eu voltarei e vos levarei. Algo que, como eu falei, eu comecei o vídeo falando de esperança para vocês, sobre coisas que Deus vai abençoar, que a gente vai viver ainda algumas coisas que a gente planeja há tanto tempo, enfim, se é casamento, se é filho, se é emprego, se é, enfim, tantas coisas que talvez você planeje, ou como eu falei, até uma coisa simples, tipo, uma viagem que eu vou fazer. Deus, ele, né, às vezes ele vai abençoar isso e ver essas coisas, mas aí agora eu quero trazer essa promessa e essa realidade para nossa vida, e essas promessas que eu li aqui, para que a gente realmente pense que
Assim como as coisas que a gente planeja, que chega o dia e acontece, a gente fica surpreso e fala, nossa, passou tão rápido. Isso aqui pode acontecer também muito rápido, né? Que é a volta de Jesus. É uma promessa que a gente escuta falar, mas que um dia isso vai acontecer. E que a gente não seja pego de surpresa, né? Por isso. Essas outras promessas, sabe? Que a gente não se esqueça, que a gente realmente sempre se lembre disso. Que não tá na Bíblia só por estar, né? É uma promessa e é algo que a gente precisa todo dia, a todo momento, estar se recordando delas. Fazer um vídeo, 2, 3, até mais, só falando disso porque são muitas. Quis trazer essas aqui pra vocês. Umas coisas que a gente até sonha, que a gente até planeja, né? Claro que tudo a gente precisa entregar nas mãos de Deus, os nossos sonhos também a gente precisa colocar diante do Senhor ali, o que a gente quer viver ainda, né? E se for da vontade de Deus, a gente vai viver. Isso vai se concretizar. Planeje também as coisas, sonhe sim. Acredite que Deus, ele pode, né, te fazer viver, te ajudar a viver muitas e muitas coisas ainda. Mas também nunca se esqueça das promessas bíblicas, daquilo que Deus já prometeu na sua palavra para nós. Porque realmente o tempo de espera, né, o tempo que a gente espera muitas coisas se concretizarem na nossa vida, a gente realmente fica se perguntando se será que isso vai se concretizar um dia? Será que esse dia ele vai chegar? Mas ele chega, né? Se Deus assim permitir, muitas coisas vão chegar na sua vida, vão acontecer na sua vida, mas entenda também que essas coisas que eu li aqui, algumas, né, dessas promessas que eu li aqui para vocês, elas também são reais, elas também são verdadeiras. E algumas ainda vão se concretizar. E outras já se concretizam, né? Ele está com a gente todos os dias, até o final. Se recorde, que você nunca se esqueça que realmente, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Por mais que na nossa mente está demorando. Às vezes também você é uma pessoa que né, cresceu ou algo assim, ouvindo que Deus prometeu algo, ou realmente que Deus realmente já falou com você a respeito de algo e você fica se perguntando, meu Deus, mas será que Deus esqueceu daquilo que Ele me prometeu? Pode ficar tranquilo que Ele não esquece, né? Se realmente isso foi de Deus, se realmente isso é bíblico, Ele vai cumprir. Isso aí na sua vida se cumprir. Um dia isso vai acontecer. Não se esqueça disso. Talvez no dia que acontecer você vai lembrar desse vídeo, você vai lembrar dessas palavras e você vai lembrar da promessa. Porque toda vez que acontece algo, a gente se lembra, né, daquilo que Deus já falou. Então, que você nunca se esqueça, que você hoje se recorde de muitas promessas que Deus já fez. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha falado com vocês. Como eu falei, deixe seu comentário aqui embaixo sobre algumas promessas que vocês lembraram também, enfim, sobre o que você sente a respeito disso, pensa. Eu espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!